Olá, Júlio, novamente aqui no nosso espaço do meu CPTO, né, uma solução, uma tecnologia, uma solução para o processo de observação e abordagem comportamental 4.0, com dashboards. A gente tem discutido bastante toda a parte tecnológica e o quanto esse processo, essa solução, ela contribui desde a alta liderança, do processo decisório da alta liderança, à base operacional. Mas, Júlio, vem cá, alguém precisa imputar esses dados lá, né, cara? Então, acho que é uma grande preocupação do mercado. Legal, eu tenho uma baita da tecnologia aqui. Eu tenho talvez a melhor tecnologia para registro de observação e abordagem, que é o meu CPTO aqui. Mas como é que eu faço para aquela informação ser qualificada, Júlio? Você sabe que tem. Essa tua pergunta ela é importantíssima, tá, Odilon? Porque eu sou psicólogo, né, cara? Então, assim, tradicionalmente a psicologia nunca foi conectada de maneira muito forte, apesar de hoje em dia a gente ter gerações olhando isso de forma um pouquinho diferente, mas tradicionalmente a gente nunca foi muito conectado à tecnologia. Quando eu vi o meu CPTO pela primeira vez, teve uma coisa que me encantou, é porque a assinatura do meu CPTO é tecnologia a favor da vida. Falei, cara, se tem uma tecnologia que é a favor da vida, para mim já me ganhou, né? Já me ganhou. Eu quero conhecer, eu quero me aprofundar nisso. Né? É onde que o meu CPTO pode fazer a diferença do ponto de vista prático. A tua pergunta ela é fundamental. Não adianta eu ter uma tecnologia, um aplicativo, se a informação que é inserida ali não é uma informação qualificada. Então nós precisamos que as pessoas, os usuários desse aplicativo, tenham duas características fundamentais. Primeiro, eles têm que ser devidamente treinados para usar o aplicativo. Então, aquela ideia, por exemplo, assim, baixa o aplicativo e vai usando, né? Que é muito comum hoje, inclusive boa parte dos aplicativos que a gente baixa nos celulares hoje não são nem utilizados depois, né? A gente abaixa muito por aquela compra meio por impulso, né? Aquela coisa por impulso do uso do aplicativo. Mais de 85% dos aplicativos que estão nos celulares não têm uma utilização semanal. Imagina, né? Então, assim, é interessante que isso não pode acontecer com um aplicativo como esse, que é uma tecnologia a favor da vida. Então, treine as pessoas para que elas façam de forma correta. E o que é fazer de forma correta? A tecnologia ela tem que estar humanizada. O que eu estou chamando de humanização da tecnologia? Nós seguimos dentro da comportamento, e em parceria com a meu CPTO segue a mesma linha de raciocínio, o modelo proposto pelo Scott Geller, que é o modelo COACH, de observação e abordagem comportamental. COACH é um anagrama, né? Onde o C é o cuidado ativo, ou seja, não é simplesmente observar escondido, mas é criar um compromisso com aquela pessoa, criar um vínculo com a pessoa que vai ser observada, porque aí você começa a criar um senso de confiança. Posso trabalhar, posso fazer do jeito que eu faço, e se tiver errado, eu vou aprender com esse cara. Então, isso já é o primeiro passo importante. O segundo passo importante do coach é a observação. Eu tenho que dedicar tempo a observar aquela tarefa. Afinal de contas, o comportamento não se faz de forma automática, mas é naquele momento que você começa a entender o que está acontecendo dentro do contexto e do cenário. Eu quero trabalhar com melhoria de comportamento, eu tenho que trabalhar a melhoria muitas vezes do contexto. E para isso eu preciso observar. Terceiro ponto é a análise, que é um passo de autorreflexão desse observador, onde efetivamente ele vai entender como que o contexto está influenciando, outras atividades, que outros aspectos. Eu digo que é o momento onde a gente cria hipóteses para o quarto passo, que é a comunicação, que é o bate-papo, que é onde, através de boas perguntas, eu vou começar a entender o que levou a pessoa a ter determinados comportamentos. E fecho esse ciclo do coach com o H, que é o help. Nós não achamos uma boa palavra em português aqui, mas por isso mantivemos a palavra em inglês, mas é a ajuda. É onde eu crio compromisso, onde eu estabeleço um trabalho de suporte para aquela pessoa, para que ela possa fazer o seu trabalho de forma mais segura. Você percebe que todo esse método é o que vai dar qualidade na entrada da informação? Ou seja, eu preciso estar efetivamente treinado para aquilo. Usar essa metodologia, seguir o método de forma correta, coerente, vai te garantir o primeiro passo para que você tenha uma observação confiável. E o segundo é que nós não podemos abrir mão do IQO. O que é o IQO? É o Índice de Qualidade de Observação. O aplicativo ele já está pensado para isso. Eu posso pedir no meu aplicativo que dessa vez eu não vou observar uma tarefa, dessa vez eu vou observar um observador. E eu tenho ali checklist, eu tenho ali dicas importantes
para observar, enquanto o Odilon faz a sua abordagem, eu vou observando os comportamentos do processo do método coach e posso, ao final, te dar um feedback, registro isso e a organização tem como medir, inclusive, se em algum dos passos a gente está sendo um pouco mais frágil ou não. Então, 2 características importantes. Treinamento, educação, nós precisamos ser educados para seguir isso e, claro, a educação com disciplina para seguir o método vai ser sempre importante. E o segundo ponto importante, o segundo passo importante é não abrir mão do IQO. Eu preciso medir a qualidade da observação. Esses 2 caras juntos geram o que a gente chama de confiabilidade. Quanto melhor a informação que eu vou colocar dentro desse sistema, dentro desse aplicativo, maior a qualidade daquilo que eu meço depois, que eu analiso. A informação vai ser uma informação, portanto, confiável. Pô, que bacana, Júlio. Eu fiquei pensando aqui, né? Porque uma das questões que mais nos perguntam, assim, eu acho que aí explica muito, é quem que tem que ser o observador, né? E é legal, às vezes a empresa está no início da sua jornada, coloca toda a liderança, uma parte da liderança, a alta liderança, a média liderança, e logicamente a gente segue um conceito de segurança baseado em cultura, né? Então depende da maturidade, como nós temos hoje alguns clientes nossos que não necessariamente são líderes que fazem observação e abordagem. Isso já tem operadores abordando operadores. Eu acho que isso tem todo um nível de maturidade que nos permite. Mas isso que você está trazendo é interessante porque é um jeito de ver o quanto competentes nós somos no processo de conversa, de diálogo sobre gerenciamento de risco que a gente estabelece. Porque algumas vezes eu vejo alguns questionamentos, Júlio, que a observação é confundida com auditoria. Um lado vem e diz o que o outro está fazendo, se está certo ou está errado. E no modelo que você trouxe não é nada disso. Na verdade é exatamente o contrário disso. É onde os 2 lados aprendem, onde você tem um diálogo sobre gerenciamento de risco e traz um ganho bastante importante para que a qualificação da observação e abordagem traga um dado legal para a tomada de decisão. Júlio, mas essa capacitação, assim, para finalizar, é só em sala? Hoje existem muitos modelos de capacitação, né, Odilon? Então, assim, você tem desde a comportamento, tem hoje, por exemplo, desde o EAD, que eu posso usar para formar lá dentro do LMS da tua companhia, você pode disponibilizar isso dentro da tua plataforma, disponibilizar um EAD, você vai ter e-books, você vai ter programas de formação, mas sempre o estímulo que a gente faz é que essa formação tenha 2 características, andragógicas, ou seja, pensada para adultos, um processo educativo que facilite o conhecimento, o aprendizado do adulto, primeiro ponto importante, e o segundo importante é aquele ali sempre teoria e prática, né? É uma competência muito específica fazer pergunta. Não é uma coisa que você fala assim... Não tem como eu colocar uma lista para você. O assim, livrinho, né? Como fazer perguntas difíceis. Como fazer perguntas difíceis. Você pode até ter, né? Dicas importantes. Mas o problema é que a gente sempre tem perguntas para tudo e a vida vem e muda as respostas, né? Então, assim, aí é que complica, né? Então, eu acho que a gente pode ficar atento a isso, né? Como é que eu consigo preparar de forma prática os nossos líderes ou os profissionais que estejam envolvidos para fazerem boas perguntas e para usar tecnologia, porque no fim do dia você tem 2 competências agregadas, não são só os soft skills de abordagem de pessoas. Você também tem outras competências que você tem que desenvolver, que é o uso do aplicativo, que parece, gente, que é fácil para todo mundo vai ter facilidade. Não é assim, não. Mas não é bem assim. Você tem que aprender, você tem que passar, dependendo da geração que está usando. A gente tem tido experiência com gerações mais novas, que têm mais habilidades com aplicativos, e com gerações que o aplicativo faz parte de uma coisa muito específica do dia a dia, são usos muito específicos. Então, estar atento a essa criação de competências também é fundamental. Legal, gente. Queria fazer um convite a todos aqui, né? Comentem aqui no nosso LinkedIn, aqui no YouTube também. E quem quer experimentar, basta pedir. É isso aí. A gente tem um módulo de experimentação para você, onde você passa um tempo com essa experiência e também entendendo que a capacitação é fundamental. E ofertamos também tudo isso, né, Júlio? E uma coisa importante que eu tenho escutado muita pergunta de muito cliente, tá? Assim, eu preciso já ter o programa de observação para comprar um aplicativo ou você pode desenvolver o programa de observação? Então, assim, eu diria que não tem limites. Então, assim, você tem hoje, inclusive, 2 versões muito legais do meu CPTO. Para empresas que estão começando o processo, a gente põe um módulo um pouquinho mais simples do meu CPTO,
Então a gente vai ter esse módulo. Não, você vai ter o outro também. É questão de virar uma chavinha, é bem fácil. Mas no começo ela vai usar um módulo mais simples, que a gente não utiliza os ativadores, para a empresa começar a entender, ganhar musculatura de observação. Depois de um período de tempo, ela já tem um aplicativo completão, já com os ativadores e tudo mais, para fazer análises mais aprofundadas. Então, desde o zero, eu não tenho nada de observação e abordagem. Eu posso começar? Pode, e desenha-se uma estratégia de implantação, e as organizações que já têm o processo desenham-se estratégias de implementação, melhoria da ferramenta que ele já tem. Legal, pessoal. Conheçam o meu CPTO, um negócio do Grupo Comportamento. É só solicitar aqui, a gente vai e traz para você essa experiência inovadora. Valeu, Júlio. Brigadão. Obrigado.